Olha só, já tem bastante gente entrando, né? Que todos sejam bem-vindos, né? E uma coisa que eu queria falar para as pessoas que estão entrando, que vocês permaneçam, porque eu sei que é um tema difícil e que às vezes causa uma certa angústia em quem escuta. Por quê? Porque você acaba sendo tocado em algumas áreas da sua vida, né? Então a nossa tendência é Verdade. não querer ouvir, gera uma angústia. E tudo que gera angústia, a gente acaba querendo evitar. Então eu peço que vocês fiquem, que vocês permaneçam, que vocês convidem amigos que precisam ouvir, né? Eu percebo assim, e eu acredito que você sente isso como palestrante, eu senti quando eu ouvi teu testemunho ao vivo, né? Que gera um desconforto, não gera? A gente Gera. percebe no olhar das pessoas, a gente percebe no movimento corporal, que gera um desconforto. É um assunto difícil, né, Lu? Sim, fica aquele, eu falo pro Jandro, fica aquele climão pesado, né? É verdade. E é realmente isso que a gente sente, e eu sinto também, Lu, quando eu te ouvi falando, e até hoje, quando a gente estava, né, se preparando para entrar na live, além de um clima pesado, uma tristeza, né? Sim, Porque todo vício e toda a compulsão, ela tem um ciclo de culpa e de vergonha, né? Que muito. traz esse sentimento de tristeza. Você sente Exato. isso também? As pessoas, olha, as pessoas que chegam, e eu já vivi isso também, né, Sara? As pessoas que chegam, elas chegam se afogando de culpa. Sabe? Porque a culpa faz elas assim perderem a esperança, gera essa tristeza. Aí elas começam a querer se isolar porque elas acham que não tem mais jeito para elas. Então tem essa atmosfera bem pesada de culpa, de tristeza. Uhum. Sim, sim. É interessante, né? Eu até te perguntei outro dia, quando você postou uma estatística, eu até te perguntei a fonte, porque no Brasil a gente não tem tanta pesquisas, né? Mas eu Não, encontrei muita coisa dos Estados Unidos que fazem, inclusive, associação à sim. depressão, à ansiedade, a tentativas de suicídio, né? A Uhum. gente vai estar falando um pouquinho disso justamente por consequências, né, que o vício traz, né? Não só na nossa vida social e emocional, mas também neurológico, né, Lu? Exato. Porque ocorre até mesmo alteração química que eles Uhum. comparam ao uso de cocaína. Olha só, né? Sim, aí você precisa de mais, de mais, de mais para tentar ter aquele prazer que você teve no comecinho, né? Então Exato. a gente já vai falar disso. Vamos se apresentar. A gente deu um tempinho para o povo entrar. Meu nome é Sara, Sara Saad. Eu tenho 43 anos, eu sou casada há 21 anos e eu sou mãe do Carim. O Carim é um bebê de 2 anos e 10 meses, que ele é o nosso pequeno grande milagre. Nós tínhamos um diagnóstico de infertilidade, mas Deus nos deu um filho. Eu Que bênção. trabalho há 16 anos com a psicologia clínica. A minha formação é em psicanálise. Eu venho de um histórico de saúde mental. Eu trabalhei 10 anos na saúde pública, trabalhei em CAPS, trabalhei em ambulatório de saúde mental com pacientes em estágios bem graves, pacientes com esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, pacientes assim com tentativas de suicídio. Agora, já faz alguns anos, uns 8 anos, que eu estou somente no consultório clínico, né? Atendo adultos, atendo a maioria, né, mulheres, né? Mas o meu Uhum. público ele é adulto, né? Atendo homens também. Durante um tempo eu atendi também crianças e adolescentes. Hoje o meu público é mais adulto. Uhum. E eu queria que você contasse um pouquinho de você, Lu, qual o teu nome, tua idade, tudo que você tem vivido, né, nesse ministério tão lindo e tão desafiador que você escolheu, né? É verdade. Então, meu nome é Luana Petri Oliveira, sou casada com o Geandro. Nós somos casados há 3 anos e pouquinho.
alguns meses, mas que a gente já se conhece tem mais de 7 anos, né? Então a gente viveu juntos todo esse processo de transformação, de renovo na nossa vida. Eu sou palestrante, escritora, inclusive mês que vem tá para lançar, nós iremos lançar o nosso primeiro livro, né? Então tá na fase final, Marionetes da Pornografia, que é onde eu contei todo o meu testemunho, a minha história de vida e a maneira como Deus foi se revelando e amadurecendo a gente nesse processo de libertação e cura dos vícios sexuais. E sou estudante, estou me graduando em bacharelado de teologia, então estou na faculdade, né? E estamos aí com esse ministério que é um chamado do Senhor e Ele tem nos dado graça, nos capacitado para a gente levar essa palavra de esperança, né, para essas pessoas que estão se afogando em culpa, que estão tristes, né, achando que não tem mais jeito e sempre há uma alternativa diferente, sempre há uma possibilidade de renovo. E é essa esperança que a gente quer levar para as pessoas. Amém. O Lu, você tem quantos anos? 28. Ai, que bacana. Aham, Que aham. legal, né? Eu acho muito legal ver uma pessoa jovem, tão posicionada, né? E sendo tão, assim, corajosa, né? Eu queria primeiro falar com você sobre o que é uma compulsão. Uhum. Porque uma das perguntas que me veio no direct é como reconhecer que eu estou vivendo uma compulsão, né? Uma compulsão ou um vício, né? Em pornografia, né? Uma coisa que é importante lembrar é que o vício é uma dependência emocional e ele causa prejuízos. Prejuízo social, né? Pode ser no teu trabalho, nas tuas relações sociais, prejuízos emocionais também, né? E é uma coisa que você perde o controle, você não tem o controle sobre ele. Toda compulsão é isso, é um uso excessivo e sem controle, e uma sensação de ansiedade e desconforto quando você não está na prática do vício, né? É muito similar, como você mesma falou, ao vício de drogas, né? Uhum. E é interessante, a gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Que a gente sabe que a pornografia, ela traz um prejuízo social, porque ela faz com que o teu olhar sobre o outro mude. Você começa a objetificar as pessoas, né? Eu Sim. já vi relatos de pessoas viciadas em pornografia que ela olha para as pessoas já despindo elas, Aham. tirando a roupa que ela está usando, porque a mente dela já está tão viciada naquelas cenas que ela não consegue olhar para o outro de outra forma, né? Sim. Prejuízos emocionais. A pessoa que ela é viciada em pornografia, ela começa a ter uma superficialidade nas suas relações, principalmente na relação com o seu companheiro, com a sua companheira. É aquela pessoa assim distante emocionalmente. Ela está ali, mas você não consegue se conectar com ela, né? Então causa esse distanciamento emocional, né? E a Lu já falou no comecinho o quanto que o vício em pornografia foi associado ao vício em cocaína, porque existe uma questão interessante. Como é um vício, a vício é uma dependência, ele causa uma descarga de dopamina, de prazer. Então a pessoa começa a escalonar, né, Luana? Ela cada vez ela precisa de mais. Às vezes ela começa com uma cena normal de um casal, de um homem e de uma mulher. De repente, aquilo não tem mais o mesmo efeito de prazer que tinha no teu cérebro. Então a pessoa começa a escalonar para aquilo que a gente chama na psicologia de parafilias, que são os distúrbios sexuais. Sim. Então a pessoa de repente ela começa a escalonar por um sadomasoquismo. De Uhum. repente ela começa a ir para relações com animais. De repente ela começa a ir para Aham. necrofilia e até mesmo pedofilia, Sim. né? Eu acredito que as pessoas te procuram, né, pedindo ajuda, e você já deve ter ouvido histórias assim, né, Lu? Sim.
uma das questões assim que são mais comuns nos relatos dessa escalada, né, de acesso, eu chamo de a espiral da degradação, né? Porque a pessoa vai indo cada vez mais fundo e ela vai se envolvendo com aquilo. É, é muito comum as pessoas virem, chega pra gente e fala, Luana, eu estou em dúvida em relação a quem eu sou, ao que me atrai sexualmente, porque eu sou mulher, eu sou casada, por exemplo, mas eu gosto de assistir pornografia de mulher com mulher. Será que eu não sou lésbica? Sabe? E aí vem cheio de dúvidas na identidade sexual. Por quê? E isso é uma das questões que eu tenho, assim, muita compaixão quando eu ouço a pessoa, porque eu vivi isso também. Eu fui escalando, imagina, 15 anos consumindo aquilo, consumindo as imagens, as categorias, indo de categoria em categoria. Uhum. Chega um momento que você começa a confundir os seus desejos com as suas atrações e você não sabe mais quem você é, do que você gosta, porque olha só as coisas. Na época eu falava, meu Deus, olha só as coisas que eu já estou assistindo. O que isso está revelando de mim? Eu achava que a pornografia ela me ajudava a ver e a entender quem eu realmente era. Quando, na verdade, era a pornografia que estava gerando em mim toda essa confusão e que tem gerado toda essa confusão na identidade sexual de homens e mulheres. Uhum. Uma das eu acompanho muito as análises, sempre no mês de janeiro de todo ano, saem as estatísticas, um review do ano anterior sobre o que mais viralizou dentro das plataformas pornográficas. Análise assim muito completa, de país em país eles fazem essa análise, esse estudo. E uma das questões assim que a gente vê é justamente o crescimento e de categorias de experimentos, sabe? As pessoas querendo vivenciar um nível de experiência dentro da pornografia de experimentar fetiches cada vez mais bizarros, assim, sabe, Sara? Uhum. Então, isso é uma das coisas que a gente vendo hoje, né, 32 possibilidades de gênero, né, no nosso país, no mundo, a gente consegue ver a influência da pornografia gerando toda essa confusão mental, né, na identificação da pessoa, ela começa a entender que ela é aquilo que ela sente, né, se torna o pilar da vida dela, o sentimento, a atração sexual, e a pornografia ela fortalece muito esse pilar. E é interessante como, né, que a minha formação é em psicanálise, né? E a gente vê na psicanálise o sintoma, né, que no caso seria o vício em pornografia, como a pontinha de um iceberg, né? A gente enxerga só a pontinha do iceberg, mas ele tem toda, né? Às vezes o iceberg é gigante. Então existe algo por trás do sintoma. Queria que você contasse um pouquinho por que a pornografia entrou na tua vida. Você consegue identificar? Muitas pessoas perguntam, Luana, você foi abusada, né? Porque é comum muitas pessoas, né, relatarem, ah, eu tive um abuso, fui abusada e isso despertou. Só que no meu caso eu não fui abusada, não fui exposta, né, a esse nível de trauma. Só que foi por um descuido dentro de casa. Eu tinha 7 para 8 anos e pelo descuido, na época eram aquelas fitas VHS, né? Fita VHS. Eu encontrei uma fita VHS de pornografia guardada na caixinha errada. E quando eu coloquei na televisão ali, eu fui exposta pela primeira vez a, a toda uma cena, né, que foi muito chocante. Eu lembro que hoje, Sara, eu até escrevi isso no livro, uma das imagens mais vívidas que eu tenho na minha memória é aquele momento. Porque foi tão chocante que era uma coisa assim, na época não tinha celular, não tinha todo esse nível de informação que a gente tem hoje, que as crianças, infelizmente, também têm hoje. Então foi algo muito chocante para mim. Ver aquela cena já com perversões, sabe? E aquilo foi muito marcante. Ao mesmo tempo que eu sentia que era errado, porque como pode a gente tem, né, esse alerta dentro da gente que é algo errado, só que ao mesmo tempo despertou
curiosidade. Eu queria conhecer mais sobre algo que eu não sabia que existia. E aí eu esperei, né? Nos outros dias eu esperava meus pais saírem de casa para eu ir procurar mais fitas VHS, mais DVDs, para ver o que mais eu ia encontrar dentro de casa. Então ali despertou uma curiosidade, né? Não foi por um trauma de abuso, foi descuido dentro de casa. Mas você sabe, Lu, que para a psicanálise essa exposição sexual é um trauma, né? Sim. Por isso que a gente fala tanto e às vezes, dependendo da linha da psicologia, muda a visão sobre as coisas, né? Uhum. Mas eu acredito muito nisso, que a criança ela precisa ser preservada, né? Preciso. Até mesmo de não dormir no mesmo quarto que os Sim. pais, né? Até tem mães, né, que naturalizam o hábito de tomar banho com as crianças grandes, né? Eu vi uma frase que eu achei fantástica, que o que você tem de mais íntimo não é a sua escova de dente, é o seu corpo. Sim. Né? Quando eu sou chamada nas igrejas assim para falar sobre educação sexual infantil, eu sempre falo que a educação sexual infantil ela não é você falar sobre sexo, é você ensinar a criança desde pequenininha a proteger o seu corpinho, né? Até um bebê, né? Às vezes na hora que você está trocando a fralda, eu fazia isso com o meu menino, quando eu cuidava das minhas sobrinhas, eu já fazia psicologia. Eu fazia, a mãe agora vai trocar sua fralda, tá bom? Porque é o corpinho dele, ele precisa de respeito. Agora que meu filho já está tendo entendimento, eu falo, olha, a única pessoa que pode tocar no teu corpo é o papai e a mamãe, para limpar e passar remédio, sabe? Advertir a criança desde pequenininho e ter supervisão, né? Às vezes, até mesmo na igreja, Lu, a gente está ali conversando e as crianças saem correndo e a gente não vai atrás. Sim. Vendo o que eles estão brincando, né? Às vezes na célula, vai lá e entra nos quartos, vai lá vendo o que eles estão brincando, vai lá dar uma olhadinha, dá uma supervisionada, dá uma olhadinha. Ainda mais hoje com a tecnologia. Sim, o que ela está tendo acesso, né? As crianças precisam ser cuidadas, elas precisam ser supervisionadas, né? Você falou do abuso e às vezes não vem de um adulto, às vezes vem de uma criança mais velha, né? Banheiros, eu tenho visto relatos de histórias em banheiros de escola. Olha só. Né? Uma criança mais velha, né? Então a gente precisa divertir as crianças, falar sobre o cuidado que elas precisam ter, né, com a exposição, e também estar de olho com aquilo que os nossos filhos veem, enxergam. E Lu, de quem que era essa fita? Você acha que era do teu pai? Era dos meus pais. E Estava lá em casa. E você teve mudança no teu comportamento depois disso? Você lembra se você ficou uma criança mais ansiosa? Então, o que aconteceu? Demorei algum tempo para associar que aquelas fitas que eu estava assistindo, mais pessoas dentro daquela casa estavam assistindo. Sabe, eu lembro que teve uma situação em específico que foi aquele choque de eu entender e associar que meus pais também assistiam aquilo. Então, o que aconteceu? Teve uma dessas fitas que hoje a gente vê, né, uma das categorias que mais são acessadas a nível mundial é a categoria de incesto, né? Onde são relações, né, de pessoas que estão ali fantasiando relação com pai, com avô. E eu lembro que eu fui exposta a uma fita que tinha esse tipo de exposição. Uma historinha que falava de Isso, isso, aham. A partir daquele momento, eu comecei a ser uma criança muito raivosa. Eu lembro que eu fui uma adolescente muito revoltada de raiva. Eu tinha uma raiva contida dentro de mim, porque eu ficava. E olha as coisas que passavam na minha cabeça, né? Porque eu já tinha sido exposta. Eu ficava imaginando que as pessoas mais velhas tinham esse desejo de fazer comigo isso.
Eu tinha raiva que elas poderiam imaginar ou criar uma imagem minha na cabeça fazendo aquilo. Então eu comecei a ser uma pessoa assim, uma criança muito revoltada, sabe? Comecei a ser respondona, comecei a ser revoltada com a minha mãe, com a minha avó, sabe? Então eu comecei a ter principalmente esse despertar de raiva. Né, de nojo em relação às figuras mais velhas que eu tinha convivência. Entendi. Ah, porque você associou com a imagem que você viu, né? E quando que você se deu conta que isso era um vício? Isso era uma compulsão? Foi na fase adulta. O que aconteceu? Eu primeiro começou na curiosidade, né? Uma criança na curiosidade, queria descobrir mais. Depois, quando eu fiquei adolescente, jovem, o que que eu queria? Eu queria aprender a conquistar os menininhos que eu comecei a me apaixonar. Então, eu comecei a ver a pornografia como uma professora sexual que ela ia me ensinar os padrões de sensualidade, de comportamento, para eu conseguir cativar a atenção desses menininhos. E aí depois, quando eu fui para a fase adulta, eu comecei a ver ela como a minha terapia, sabe? Aquele momento de prazer, de relaxar. Só que até então, nesse momento, entre os meus 19 para 20 anos, eu ainda morava com os meus pais. Quando eu, querendo ou não, dificulta a logística de você acessar, porque você tá na casa com outras pessoas, você não tem tanta liberdade. Quando eu me mudei aqui para Curitiba, que eu fui transferida aqui para Curitiba, morando sozinha, sabe? Eu tinha toda a liberdade que antes eu não tinha. Então, foi a partir desse momento que eu comecei a dar vazão ainda mais, a acessar de maneira mais descontrolada. E aí, depois de alguns anos, né, aqui em Curitiba, que eu comecei a perceber que aquilo tinha se tornado um vício, porque começou a influenciar no meu trabalho. Eu não tinha disposição, a minha mente parecia que não conseguia sair da pornografia. Eu tava, é como você falou no início da live, eu olhava as pessoas, era muito automático. Eu imaginar como que a pessoa era pelada, sabe? Eram coisas assim que eu olhava para as pessoas, eu já tinha pensamentos assim, ah, se a pessoa seria boa ou não na cama. A pornografia ela envolvia tanto que até os meus horários de trabalho, eu comecei a me isolar. Eu sempre fui assim, né? Você que me conhece pessoalmente, eu tenho essa minha personalidade assim bem extrovertida. Eu gosto de conversar e naquele momento, naquela época, eu comecei a me isolar. Eu comecei a preferir não sair de casa porque eu queria acessar a pornografia, eu tinha todo um ritual, a minha rotina era baseada na pornografia. Eu acordava depois da noite, ter ficado horas seguidas vendo pornografia, ido dormir mais tarde. Eu acordava de manhã cansada, e aí eu via a pornografia para me dar um gás, sabe? Para começar o meu dia. Só que daí, logo depois, já precisava de novo, até o ponto que eu estava acessando assim, de 7 a 9 vezes por dia. A minha vida estava girando em torno da imoralidade sexual, da pornografia, sabe? Querendo ou não, naquela época, além da pornografia, eu também queria reproduzir aquilo, né? Então, a imoralidade sexual física também. Então, foi aí que eu percebi que tinha algo errado, quando começou a influenciar no meu trabalho. Quando você começou a ter assim problemas no trabalho? Isso. E que problemas eram esses assim? Você percebia assim falta de produtividade, desatenção, falta de concentração? Isso. Eu não tinha motivação para fazer. Assim, eu era super enérgica, sabe, extrovertida. Eu comecei a não conseguir me concentrar porque a minha mente estava tomada por aquilo. Eu ficava imaginando o horário que eu ia conseguir chegar em casa para acessar. Eu ficava presa naquilo, eu não conseguia me concentrar em outras coisas para fazer. Eu era muito, muito dispersa. E uma das coisas que eu comecei a ver que quando aquilo eu percebi que estava influenciando na minha produtividade no trabalho, né, no meu ânimo, na minha atenção mental, o que que eu comecei? Eu falei, não, eu vou tentar controlar isso agora, né? Porque tá dominando muito, tá saindo do controle. Só que eu fui tentar controlar uma coisa que já tinha saído do controle há muito tempo. Foi nesse período que eu comecei a desenvolver sintomas físicos pela falta de
assistir. Quando eu me negava a assistir, só que daí logo depois eu já caía de novo. Eu desenvolvi crise de gastrite nervosa. Ó, eu fiz assim, apareceu. Gastrite nervosa, eu desenvolvi quadros de enxaqueca, crise de ansiedade, sabe? Então, sintomas físicos começaram a se manifestar no meu corpo nessa época. E aí foi nesse período que eu decidi buscar ajuda, né? Que eu vi que Entendi. tinha saído do controle. Quantas horas você ficava acessando, Lu? Ai, era de 7 a 9 vezes por dia. E o que eu mais demorava, Sara, não era nem assistindo a pornografia, era escolhendo a pornografia, a ponto assim de, no ápice do vício, um pouquinho antes, assim, sabe, de eu me libertar, eu abria de 20 a 30 abas, porque as pornografias, elas, os vídeos, eles eram sem graça, nada mais satisfazia, então eu tinha que abrir vários de 20 a 30 abas no computador para eu pegar o ápice de cada uma para eu conseguir me satisfazer com aquilo. Sabe? Então, eu não sei te falar assim, eu ficava 5 horas por dia. Era muito tempo que eu dedicava a isso, principalmente para escolher as produções que eu ia assistir, mais do que ficava ali assistindo. Entendi. E foi difícil para você buscar ajuda, porque uma coisa que a gente até comentava, né, é o quanto as pessoas têm dificuldade de expor essa situação. Eu comentava com a Luana, assim, hoje, né, que até no consultório clínico eu vejo quanto que as pessoas têm vergonha de falar desse assunto, de reconhecer que isso é um vício e que isso é uma compulsão, até porque na sociedade que a gente vive, muitas vezes esse sofrimento ele é invalidado, né, amor? Eu contei para a Exato. Lu um caso que eu tive de um menino jovem, jovenzinho, eu acho que ele tinha uns 23 anos, e ele veio com essa questão para mim sobre compulsão sexual, vício em pornografia, e o quanto que isso afetava o trabalho, o rendimento, a concentração, a vida. Um menino muito triste, um menino muito depressivo. E quando eu o encaminhei para o psiquiatra disse assim: você é jovem, isso é normal, não tem Uhum. problema. E Uhum. ele se sentiu muito invalidado na Sim, dor dele, no sofrimento que ele carregava, né? Eu sim, imagino que talvez você deva ter ouvido isso até mesmo de profissionais, dizendo assim: sim. você é jovem, isso é normal, isso é comum. Nessa época, Sara, eu desenvolvi crises terríveis de ansiedade, como eu falei há pouco, né? E aí o que aconteceu? Me indicaram um psicólogo e eu comecei a fazer terapia, né? Acompanhamento com o psicólogo. E durante um ano, sabe, foi muito difícil eu falar sobre isso. Eu falava de uma maneira muito superficial. E nas vezes que eu falava sobre isso, vinha um conselho de estímulo para eu aliviar a minha ansiedade através da masturbação, sabe? Então, ao mesmo tempo que estava com um vício nessa área, também tinha um estímulo, querendo ou não, para quem está no vício sexual, uma coisa vai puxando a outra, né? Quem está no vício em pornografia também tem problema com masturbação, né? Então, foi algo assim que durante um ano, quando eu comecei a fazer esse acompanhamento com o psicólogo, na época, né, me indicaram e eu fui. E o que que aconteceu? Eu não fui atrás dos princípios e dos valores, se eram compatíveis, né? Até porque na época eu não procurava por isso, porque eu não era cristã, não tinha esses valores, né? Eu só queria ajuda. E o que aconteceu? Nesse período, quando completou exatamente um ano que eu estava fazendo a terapia, eu percebi que eu tinha ficado pior em relação ao vício em pornografia. Por quê? Porque daí caiu a minha ficha, que realmente eu tinha perdido o controle daquilo, e por mais que eu tentasse muito na força do meu braço, eu não conseguia. Ali foi o período assim que eu comecei a ter sintomas de depressão, Sara. Me isolar, eu não tinha vontade de me arrumar, eu não tinha vontade de sair de casa, eu tinha vergonha, eu falava, meu Deus, como, né? Eu tinha muita vergonha no sentido assim, eu sou mulher e eu achava que era algo assim que só os homens sofriam com isso, né? Pessoas pedir ajuda. Então, o que aconteceu? Eu falei, sou assim mesmo. Vou aceitar que dói menos. E aí começou a influenciar nessa época, eu já estava
morando, né, com o Giandro, a gente ainda não era casado. Então a gente estava numa situação assim, o nosso relacionamento já estava bem abalado também, porque por mais que a gente morava na mesma casa, dormia na mesma cama, a gente tinha vidas individuais, né? Eu com o vício em pornografia, depois daí ele também expôs, né, durante o processo de libertação, um problema que ele tinha em relação à masturbação. Então a gente estava vivendo assim um período bem conturbado no relacionamento e eu decidi quer saber só assim mesmo, vamos ver o que que vai dar a partir de agora. Foi quando eu entreguei, sabe, de tentar controlar aquilo e eu fui seguindo o fluxo e eu fiquei nessa por mais um ano, que foi o pior ano da minha vida, assim, sabe, Sara? Porque aí além da pornografia, eu comecei a buscar outros estímulos sexuais. Então, quando não era a pornografia explícita, eu tava vidrada assistindo filmes com cenas hot, sabe? Que tinha todo um contexto. Eu comecei a ler livros de romance hot. Então, tinha toda a minha rotina toda começou a ser imoral, sexualmente falando. Sim. E normalmente tudo isso é associado de muita culpa e de muita vergonha, né? É aquilo que Muito. chama-se de ciclo vicioso, né? Logo após o ato vem aquela culpa, aquela vergonha. E uma coisa que é interessante, quando a gente para pensar do ponto de vista da neurociência, mais neurológico, o vício em pornografia, ele traz uma anedonia, que significa uma falta de prazer Sim. na vida, né? Com Porque coisa simples, perde a uma coisa graça. simples, É. né? Porque a descarga de dopamina é tão grande como é numa droga que a pessoa às vezes não consegue ter prazer nas relações sociais, em coisas triviais, no E trabalho. até mesmo, Sara, na relação sexual real. Porque o Sim, estímulo da pornografia é tão grande e é tão injusto a gente querer comparar e reproduzir isso na vida real, porque a pornografia ela é toda manipulada, né? Ela é manipulada com os atores e as atrizes, eles estão ali à base de drogas, né? Tem roteiros, tem cortes, eles passam horas gravando, filmando para pegar as partes mais estratégicas que vão prender a atenção da pessoa ali, sabe? Tanto que a gente vendo as estatísticas, em torno de 90% das atrizes da indústria pornográfica foram abusadas quando crianças, sim, sabe? Quando a sim, gente vai ver os bastidores, a gente vê muita coisa suja, coisa que a gente nem muito. imagina. Você Os sabe atores. que eu vi um documentário sobre isso, você viu? Quem são as Qual? pessoas? Eu não lembro o nome, mas ele estava na Netflix, não sei se ele ainda Aham. está falando assim, quem são essas pessoas? Quem são essas Sim, mulheres, né? E eu lembro que a própria jornalista que as entrevistou, ela falava assim, que pessoa triste, que pessoa vazia. Ela falava assim, qual que é teu sonho? E a menina não falava que não sabia, sim. né? Sabe qual que é a média de vida dos atores e das atrizes pornô? Não. 36 anos de vida. Uma parte deles falece em decorrência a doenças sexualmente transmissíveis, mas a grande maioria tira a própria vida. Porque eles têm o índice de trauma, né? Tem um estudo que mostra que eles sofrem o mesmo nível de trauma que veteranos de guerra dos Estados Unidos, né? Porque começa a serem forçados, né? Escalonar, né? A A escalonar. escalonar, né? Cada hora Exatamente. tem que fazer algo mais difícil, né? Sim, É algo que ninguém fez, algo que né? Nesse documentário fala de pessoas que vão parar no hospital, sim, né? sim. E de tão degradante que É, algumas situações chegam a ser, é muito triste, né? sim, E é interessante você falar que a maioria são abusadas sexualmente. Eu tinha visto esse índice numa pesquisa americana, em um livro antigo de psiquiatria, que fazia essa relação com as profissionais do sexo, né, que sim, eram pessoas que haviam sido sofrido abuso sexual infantil, sim, né? Então existe aquela questão, né, que a gente fala na psicologia de você repetir e repetir e repetir uma situação mesmo que seja sofrível uhum, com o intuito de você conseguir sair dela,
sim, elaborar, né? Só que é um ciclo sem fim, como você mesma disse, exato. que leva até mesmo à morte. Sim, sim. E me conte pra gente, eu já sei, né? Mas as pessoas que nos ouvem não sabem, né? Aham. Como que você conseguiu, né, sair disso tudo? E como Uhum. que é a tua vivência hoje, com tudo aquilo que você carrega da tua história? Sim. O que aconteceu nesse período, né, que eu decidi, sou assim mesmo, vou aceitar que dói menos, foi o período assim, foi o pior ano da minha vida. Porque daí ali eu fui pro fundo do poço, tanto em relação à imoralidade sexual, na pornografia, né? Assim como emocionalmente. Né? Eu tava tomada pela culpa, pelo nojo de mim mesma, porque imagina, durante 15 anos acessando pornografia, eu já tava navegando por categorias assim muito pesadas, sabe, de humilhação, de coisas assim bizarras. E quando eu fechava aquilo, eu falava, meu Deus, quem eu sou? O que é isso que eu tô assistindo? E o que aconteceu? Eu era tão, ao mesmo tempo, Sara, que eu vivia tomada pela culpa, pela vergonha, eu aparentava para as outras pessoas uma outra imagem completamente diferente. Hoje, se a gente vê uma pessoa viciada em droga, é muito provável que pela aparência física a gente consegue identificar. Só que, Sara, uma pessoa viciada em pornografia, a gente não consegue identificar pela aparência. Então, ao mesmo tempo que eu tinha esse lado, quando eu ia sair e falar com outras pessoas, tinha toda assim, um- sabe, uma carapuça diferente, uma máscara. Eu vestia uma máscara diferente de moralista, sabe, enfim, e aquilo estava me esgotando muito porque era difícil manter essa máscara diante das outras pessoas, sendo que eu sabia, né? Elas nem imaginavam o que passava dentro de mim, as coisas que me atraíam, as coisas que eu imaginava, até mesmo em relação a elas. E o que aconteceu? Depois desse 1 ano que eu parei a terapia, eu falei: quer saber? Ninguém vai me entender. Ninguém, principalmente mulher, né? Porque mulher não passa por isso. Falei, vou ficar na minha. E aí, eu tinha uma cliente, né? Na época, já fazia 2 anos que eu tinha finalizado o trabalho com ela, enfim. E depois que a gente finalizou o trabalho, ela começou a me convidar para ir numa tal de célula. E aí, quando eu descobri que célula era ligado com igreja, eu falei, credo, tô fora. Né? Não, 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 porque eu não tinha tido experiências muito legais em relação a pessoas, né, cristãs, evangélicas, enfim. E aí o que aconteceu? Passou 2 anos e ela me convidava e eu falava, sempre desconversava, até que chegou um momento que ela mudou a estratégia. Ela falou, Lu, vem aqui para a empresa para a gente falar de negócio. Eu falei, agora eu vou. E foi num dia assim que eu tinha toda uma rotina estabelecida com a pornografia. De manhã eu acessava, e logo naquele período que eu tava assim, fechando as abas, que eu tava naquele remorso, naquele sentimento de culpa, eu ouvi o meu celular vibrando. Que eu tinha recebido uma mensagem, era ela, Lu, o que que você tá fazendo? Não quer vir tomar um café com a gente? Eu lembro que eu nem pensei muito, Sara, foi no impulso, assim, eu falei, pode ser agora? E aí ela falou, vem. E eu fui. Eu fui lá, e aí a gente tava ela, tava eu e duas funcionárias dela. E ali a gente começou a falar de negócio, começou a falar e conversar. De repente, ela falou algo sobre pornografia, sobre o malefício da pornografia, e ela mudou de assunto e continuou outro assunto. Ela deu um exemplo assim, mas ela falou com tanta naturalidade que aquilo me incomodou. Eu levantei da mesa que a gente estava tomando café, eu fui no banheiro. Eu me olhei no espelhinho que tinha em cima da pia, falei, quer saber? Ela, né, falou com tanta naturalidade, será que eu acho que ela pode me ajudar? Vou pedir ajuda dela. E, Sara, era muito improvável eu falar isso. Porque eu tinha toda uma vaidade, sabe? Uma vergonha em relação a falar aquilo, ainda mais para pessoas da minha área profissional. Só que ali já era o Espírito Santo colocando coragem no meu coração, sabe? Me dando esse impulso. Eu saí do banheiro e falei: olha, eu vou falar antes que eu me arrependa. E ali eu comecei a falar tudo, eu vomitei pra ela, Sara. Eu falei tudo, eu falei das perversões que eu já tinha feito, eu falei das relações que eu já tinha tido, eu falei em relação à pornografia, o nível de pornografia que eu já estava acessando, os problemas do relacionamento que eu já estava tendo, e elas ali, ó, ficaram quietinhas, ouvindo eu falar. Quando eu terminei de falar,
Aí a Denise, né, que hoje é nossa madrinha de casamento, ela falou: Lu, há 2 semanas atrás, o Espírito Santo avisou eu e meu marido que uma mulher viciada em pornografia ia chegar. A gente não sabia quem era, mas o Espírito Santo preparou a gente por 2 semanas para te receber. Ela já estava com um plano devocional pronto de libertação de vícios sexuais. E ali, Sara, a partir daquele momento, elas não falaram mais sobre pornografia, sobre imoralidade sexual. Elas começaram a falar sobre a cruz de Cristo para mim. E era assim, tão engraçado que eu sentia, na época eu não sabia o nome disso, mas eu sentia pesos caindo dos meus olhos. Enquanto elas iam falando, sabe? Eu sentia pesos caindo dos meus olhos, eu tava tonta. E aí foi onde veio uma convicção no meu coração que eu nunca mais queria desagradar um Deus que tinha avisado e preparado pessoas para me ajudar. Sendo que eu já tinha tentado na força do meu braço, não tinha conseguido. Então ali veio uma convicção muito forte. Foi numa mesa de café, numa empresa, sabe, que eu conheci verdadeiramente a Cristo e que eu entreguei a minha vida para Jesus e pedi ajuda dele para me libertar. E ali naquele momento me veio essa convicção tão forte que eu não queria mais desagradar a Deus, nem que isso custasse o meu relacionamento. Porque na época a gente não estava casado, mas a gente já morava como casado. A gente, né, tava morando juntos, tudo errado. E ali eu falei, olha, eu faço um acordo diante de vocês, que eu não vou mais desagradar a Deus nessa área, nem que isso vá custar o meu relacionamento. Porque a gente sabe, né, Sara, que isso é motivo para muito homem hoje terminar com a mulher, né, quando ela se posiciona. E aí o que aconteceu? A partir dali, eu comecei a pedir ajuda do Senhor, sair dali falando: Senhor, descobri Espírito Santo, descobri hoje que o Senhor não é uma pomba, que o Senhor é uma pessoa e que é o Senhor que convence as pessoas. Então me ajuda e convence o Geandro, né, para ele entender, para ele, enfim. E aí eu demorei 2 dias para criar coragem, Sara. Demorei 2 dias. Foi daí onde a gente sentou. Eu confessei tudo pra ele, confessei tudo, falei, olha, eu tô com um problema em relação à pornografia, em relação à masturbação, contei todas as perversões sexuais que eu já tinha praticado, os envolvimentos de moralidade sexual, inclusive com homem casado, eu contei tudo. Sabe, eu falei, é agora, ele vai me conhecer e ali ele vai ter a oportunidade de realmente, né, aceitar e vir comigo, ou ele não vai aceitar e a gente vai terminar. Só que ele cresceu no ambiente, então, onde foram plantadas as sementes no coração dele, né? Ele foi para a escolinha bíblica dominical, ele teve esse contato com a verdade, só que ele tinha desviado. E ali, dentro de casa, numa conversa, eu e ele voltou para Jesus, se reconciliou e ele falou, né, que ele estava comigo nesse propósito da gente santificar até o casamento. E ali, então, durante 11 meses e meio, a gente dormindo na mesma cama, a gente não caiu para a honra e glória do Senhor nenhuma vez, sabe, Sara? E a partir naquele café, eu conheci o poder do Senhor, porque lembra que eu falei que eu já estava desenvolvendo sintomas físicos? Eu já tinha desenvolvido gastrite nervosa, enxaqueca, crises de ansiedade. Naquele café, Sara, eu recebi a cura do Senhor em relação aos sintomas de abstinência. A partir dali, eu não tive os sintomas de abstinência. E eu me posicionei que eu nunca mais ia acessar pornografia. Não significa que eu não fui tentada. Foi o período que eu mais fui tentada, porque as imagens estavam tão frescas ainda na minha cabeça, que por mais que eu não acessasse, não abrisse a tela do computador, não via pelo celular, aquelas imagens estavam tão grudadas na minha mente. E ali foi o processo onde o Senhor ele foi ensinando a se posicionar, a diferença entre a questão do pecado, da tentação, né? Por mais que eu estou sendo tentada, é uma decisão minha não ceder, né? E a gente tem a graça do Senhor nos capacitando, e nós somos provas vivas do Senhor que a graça realmente nos dá força, sabe, Sara? Eu creio, eu não sou contra, né? As pessoas perguntam, depois de ouvir o meu testemunho, você é contra, então, pedir ajuda de psicólogo, de psiquiatra, já que para você não deu certo?
negativo. Inclusive, eu recomendo, né? Vão buscar ajuda. Tinha um propósito específico na minha vida e do meu marido, a gente ter percorrido esse caminho, onde a gente não conseguiu naquela época com ajuda, né? Porque o Senhor tinha um chamado pra gente nessa área. Então a gente precisava ter esse contato realmente com a graça de Deus, mostrando o poder da graça de Deus para vencer e libertar aquilo que a gente tinha tentado na força do próprio braço e não tinha conseguido, né? Sim. Então, E uma tudo coisa que tem. me chama a atenção em você, Lu, eu não sei se você lembra que a primeira vez que você me contou a tua história, de forma bem resumidinha, foi num churrasco. Lembra? Foi, E aham, na Denise. isso, que eu e você acabamos sentando. E eu lembro que eu fiquei te ouvindo e pensando, né? Ela é tão jovem e ela é tão corajosa, né? Ela fala assim sem vergonha, né? Com tanta autoridade sobre um assunto tão delicado que os homens, né? Mesmo a gente sabendo, né? Que 70% dos viciados em pornografia são homens, apenas 30% são mulheres, as mulheres ainda são um número menor, né? E mesmo assim, você entrando nesse lugar, né? Como mulher, né? Falando de um vício, se expondo, né? Isso me chamou muito a atenção, né? E é impossível, como cristão, a gente não lembrar do que a palavra de Deus diz, né, em Tiago, que quando a gente expõe algo que está em oculto, a gente alcança a misericórdia do Senhor, mas a cura, né, da Exato. nossa alma, que isso precisa ser falado, né? Sim, E eu lembro também daquele salmo de Davi, que é uma referência ao caso que ele teve extraconjugal com sim. Betseba, né? Quando ele diz assim, eu acho que é o 50 ou 51 eu acho, que ele diz assim, que enquanto eu me calei, né, os meus ossos se secaram, né, eu Hum, creio que era uma angústia muito grande que sim, Davi sentia por estar guardando um segredo, né? sim, Porque é como se o segredo se alimentasse da nossa alma, das exato. nossas entranhas, trazendo angústia, trazendo culpa, trazendo vergonha, né? E você tem sido muito corajosa em se expor, né? Como que é para você, Lu, expor a tua história, como mulher, né? Estar nesse lugar, eu imagino que as pessoas te procuram. Como que você se sente? Foi um processo e sempre é um processo, né? Que a gente nunca tá 100% pronto, preparado. O que aconteceu? Na época, logo quando a gente se converteu, enfim, algum tempo depois, a gente começou a receber palavra e o Senhor falando ao nosso coração, né? Que Ele tinha um chamado pra gente. E na época eu tinha empresa, né? Eu trabalhava com desenvolvimento na área de vendas, treinamentos. E o que aconteceu? Eu achava que eu estava cumprindo o pleno propósito do Senhor através da minha empresa, porque eu alcançava pessoas, ajudava pessoas através da empresa, e eu estava vivendo um momento assim de muita visibilidade, crescendo na empresa. Tava assim tudo indo muito bem. E o que aconteceu? Eu comecei a ter um sentimento de desalinhamento. E eu fui então para um retiro de cura e libertação, e foi ali onde o Senhor começou a falar que aquele não era o chamado dele pra gente. E veio a palavra de uma maneira bem resumida, tá, Sara? Veio pra gente a palavra do Senhor que era para renunciar, eu renunciar tanto a minha empresa, assim como a minha carreira, porque ele queria me preparar para o ministério, que ele estava chamando para o ensino e o aconselhamento da palavra dele, e ele tinha pressa em me preparar. E aí, naquele primeiro momento, eu falei: ai, Senhor, será que é o Senhor mesmo? Né? Confirma. E ele começou a confirmar de maneiras assim. Muito específicas. E eu falei, Senhor, se realmente é o Senhor vai falar com o meu marido. E aí o Senhor falou com meu marido, então estava tudo alinhado. Foi onde eu renunciei, fechei a empresa, renunciei à minha carreira e eu fui pro tempo que eu falo que era o meu tempo de caverna, né? Que eu não sabia, a gente só sabia que o Senhor tinha um chamado, mas não sabia o que era.
E aí eu comecei a receber proposta de emprego, a gente ia orar para o Senhor perguntando, Senhor, né, posso ir, enfim, e vinha a mesma resposta do Senhor para mim e para o meu marido: não, busquem primeiro o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então era um momento onde o Senhor estava me chamando para esse lugar secreto. E ali o Senhor, depois de um ano, né, onde a gente estava nessa, assim, eu sendo trabalhada em relação à submissão, em relação. Foi um período, Sara, de fechar portas, sabe? Aquelas portas de acesso ainda na minha alma, na minha vida. Foi um período de limpeza do Senhor no meu coração. E aí o Senhor começou a entregar palavras ao meu coração, o coração do meu marido, usar pessoas para confirmar aquilo que ele falava com a gente. Até que chegou o um momento onde a gente começou a entender que o Senhor tinha um chamado específico nessa área pra gente. E quando eu entendi isso, eu fiz a filha mimada, birrenta, né? Senhor, de tanta coisa linda que tem para falar do teu evangelho, por que o Senhor me chamou para falar de uma coisa tão suja e feia, tão vergonhosa? E ali, depois de alguns dias, né, o Senhor ele falou de uma maneira muito mansa, que só ele, né, cheio de misericórdia, ele falou: filha, a coisa suja, né, a parte suja e feia eu fiz na cruz. O que eu te chamo é para cooperar comigo naquilo que eu já estou fazendo e ainda vou fazer nessa geração. E aí ele me deu uma visão dele na rua, caminhando, as vestes dele bem grandes, brancas, e eu ficando só olhando. E ele indo, e conforme ele ia indo, ele ia alcançando as pessoas. Ali veio uma convicção no meu coração de que ele não depende de mim para fazer, que é um chamado para cooperar com aquilo que ele já vai fazer, né? E ali, então, eu comecei a entender que a minha vergonha, a minha história, ela pode ser usada para a glória do Senhor. E ele trouxe esse bálsamo em relação, sabe, a vergonha de expor. Hoje, assim, o nosso coração, tanto o meu, do meu marido também, né, é muito firmado no Senhor. São etapas que o Senhor vai trabalhando com a gente. Primeiro em relação à nossa vergonha, aí depois em relação aos nossos parentes, né, a gente lidar com isso, com a resistência. E aí depois a gente aprendeu, conforme o Senhor foi soprando o testemunho, a gente foi se expondo, vinha muita resistência de fora, né? As pessoas fazendo comentários bem maldosos. E ali o Senhor foi trabalhando o nosso coração para não olhar para homens, olhar somente para Ele. Então, assim, hoje, quando as pessoas falam, nossa, que coragem, eu falo que essa coragem é o processo da graça de Deus e da misericórdia do Senhor nos alcançando, porque o nosso coração, né, ele quer a aprovação de pessoas, ele quer a atenção de pessoas, ele não quer ser envergonhado. Só que o Senhor ele dá uma graça, um bálsamo de cura para o nosso coração. E uma coisa assim que eu tenho muita convicção é que é um chamado, né? Tem muitas pessoas que acompanham ali, que entram e mandam mensagem para mim: Lu, tô sentindo o Senhor me chamando para falar isso. O que que você aconselha? E o conselho assim mais precioso que eu posso dar, que de acordo com aquilo que a gente tem vivido no Senhor, é assim, sabe? Foca só no Senhor, sabe? Um olhar somente no Senhor, porque não buscar a aprovação de homens, a opinião de homens, né? Porque os homens vão escarnecer, vão tirar sarro, e às vezes vem de pessoas próximas, né? Da parentela, enfim. Então, quando a gente olha para o Senhor, ele firma o nosso coração nessa convicção, e aí a gente tem força, né? Coragem para a gente se expor para honrar e glorificar o nome dele. Sim, sim. Então, mesmo tendo dificuldades, né? E a gente imagina que não devam ter sido poucas, né? Mesmo assim, você não pensou em desistir, né? Não, e, e sempre a gente vai descobrindo algo novo, né? Primeiro a gente aprende a lidar com os gigantes internos, né? Depois com os gigantes externos em relação a, né, ao plano físico que nós estamos aqui, e depois a gente descobre que tem os gigantes espirituais também, né? Que a gente precisa aprender no Senhor, através da autoridade dele, a guerrear, a se posicionar, né? A enfrentar esses gigantes também. E o mais importante, né? Com a certeza de que a gente não luta pela vitória,
porque Cristo já derrotou, né, toda a resistência e a gente luta a partir de uma posição de vitória em Cristo. Então é isso que nos dá força e autoridade para a gente ir em frente, né? Sim, eu achei muito lindo quando você contou dessa visão que você teve de Jesus, né? E quando ele disse para você que vergonha e exposição foi o que ele viveu na cruz, né? É, Hoje mesmo eu estava ouvindo um teólogo explicando que Jesus ele estava na cruz nu, né? Aquele exato. lencinho branco das partes íntimas Sim, de Jesus foi algo que foi uma herança do catolicismo, né? sim, Para deixar a imagem, né, não tão agressiva aos nossos olhos. sim. Mas Jesus ele estava nu, Uhum, então ele se expôs, ele foi o primeiro a se expor, exato. né, de forma vergonhosa, Sim, por amor a todos nós, né? exato. E eu acredito que o caminho da cura, por gentileza, depois você complemente, né? É, até para as pessoas saberem por onde partir, por onde começar para alcançar a cura, né? Eu acredito que o primeiro caminho é a exposição, é o buscar Sim, ajuda, é o falar sobre, né? Se você está ligado numa comunidade religiosa, procure alguém que você confie, peça oração, peça ajuda, procure um psicólogo, né? A Lu mesmo mencionou, né? Que a gente tem tantos psicólogos dentro das igrejas mesmos, que talvez vão falar uma linguagem que você precise ouvir e que você esteja acostumado. Não tenha vergonha de procurar um médico. Muitas exato. vezes a intervenção do psiquiatra é Hum, necessária também, né, Lu? sim. Principalmente para dar, né, esse comecinho, Lidar né? com os sintomas da abstinência. Sim, né? E muitas pessoas acabam, né, como esse rapaz que eu contei para vocês no comecinho, tendo quadros de depressão, Uhum. quadros assim de ansiedade, quadros relacionados ao comportamento de um Sim, viciado. Então você precisa vencer essa vergonha e falar sobre o assunto, né? O Jonas ali até lembrou a gente de Tiago 5,16, né? Que a gente uhum. já tinha falado aqui, né? É verdade. Confessem suas faltas uns aos outros, né? É, Para que a gente alcance a cura e seja, né, sarado, né? exato. E E aqui, Sara, é uma dúvida normalmente das pessoas. Poxa, se eu confesso direto para Deus, por que que eu preciso confessar para outra pessoa? Né? E o princípio bíblico é eu confesso para Deus para receber o perdão de Deus. Agora, para ser curado é somente quando eu me exponho e confesso para outra pessoa. Todos nós temos um instinto de querer nos endeusarmos, né? Eva caiu na tentação justamente porque ela queria ser como Deus. E nós temos esse instinto até hoje dentro de nós, de querer nos endeusarmos, ser o nosso próprio Deus. E querendo ou não, a gente quer manter uma imagem de perfeição diante das outras pessoas, ainda mais nessa época de internet, né, que tem essa valorização da perfeição, de uma vida ideal. E como que a gente rompe com esse endeusamento através da humilhação? Humilhação no sentido de eu me humilhar diante de Deus e de outra pessoa, reconhecendo que eu sou falha, que eu sou fraca e que eu preciso da ajuda do Senhor. E me submetendo aos conselhos e ao acompanhamento de outra pessoa. E é muito importante ser uma pessoa mais madura na fé. Porque você vai chegar talvez para uma outra pessoa, né? Se não é, se não tem os mesmos valores que você, não está alinhado com o propósito, você vai chegar talvez para uma melhor amiga ou um melhor amigo, vai falar sobre isso, vai falar, mas qual que é o problema, né? E vão lidar de uma maneira totalmente errada com isso. Então é muito importante estar alinhado com os valores, tanto no aconselhamento, no discipulado, assim como também com os profissionais que vão estar acompanhando. E aqui em casa, Sara, desde o início do nosso processo, uma das coisas que nos fortaleceu, assim, que eu posso falar assim com autoridade, que foi o que mais nos fortaleceu nesse processo foi a questão da confissão.
Tanto que no livro Marionetes da Pornografia, o subtítulo é Confessando o Pecado para não confessar, Confessando a Tentação para não confessar o pecado. A gente adotou um lema, eu e o meu marido. A gente expor, inclusive, as nossas tentações, para a gente não chegar a cometer e a confessar o pecado. Então, a gente, toda semana, principalmente naquele início de processo que era muito mais difícil, a gente aprendendo a lidar com os nossos desejos que ainda estavam ali, com a nossa mente cheia de imagem, a gente sentava toda semana e falava: e aí, como que tá essa semana? Poxa, eu fui na academia, meus olhos pareciam que tinham cola numa pessoa. Aí o que que a gente falava? A gente confessava a tentação e a gente pedia ajuda um ao outro. A gente colocava a mãozinha na cabeça um do outro e orava um pelo outro, a gente conversava. E Sara, isso conectou a gente nesse processo de uma maneira assim muito mais profunda, porque a gente conhecendo não só os pecados, mas também aquilo que nos tenta, né? As situações de tentações, eu já sabia, eu identificava muito mais rápido quando o meu marido estava numa situação que era uma tentação para ele. E eu já conseguia intervir. Assim como ele percebia de uma maneira muito mais rápida quando eu estava numa situação que era uma tentação, para ele intervir também. Então a gente foi assim, servindo um como escudo do outro, né, nas Uhum. situações. Isso faz toda a diferença, né? A gente eliminar tudo aquilo que nos leva a querer desejar aquilo, que nos lembre, né? Quando a gente fala em pornografia, é muito comum ouvir falar sobre os gatilhos, né? E cada um tem o seu gatilho, não tem um padrão específico de gatilho que é para todo mundo, mas cada um tem o seu gatilho, os seus gatilhos, mas algo que a gente consegue identificar nos gatilhos de maneira geral é que eles vão trazer lembranças na mente, né, do que você assistiu, do que você viveu de moralidade sexual, e eles vão gerar excitação física. Tendo essas duas características, foge. Teve alguém aqui na live que falou sobre fugir, né, da aparência do mal. É exatamente isso que a gente precisa fazer. É fugir de tudo que tenha a aparência do mal. Ah, mas não é tão mal assim. Um filme de comédia romântica não tem uma cena explícita. Mas se tem aparência do mal, com coisas sugestivas, foge. Para que ficar alimentando a mente, né, os desejos, despertando algo que depois vai fazer você cair? Uhum. Sim, faz todo sentido. Não, não conta do teu livro, conta, né, o que que ele vai abordar e quando que você vai lançar e como que a gente pode fazer para comprar teu livro. O livro vai estar disponível em março. A gente vai fazer o lançamento provavelmente na segunda quinzena de março, né? Então a gente está nos preparativos finais, né? No design, na gráfica, enfim. E o livro, basicamente, a gente vai estar falando sobre. Eu escrevi sobre o meu testemunho, né? A minha história em relação ao vício sexual com a pornografia, a maneira como Deus me resgatou e principalmente a maneira como o Senhor foi se revelando no processo, as estratégias que Ele foi dando para a gente se fortalecer, para a gente vencer as tentações, para identificar os nossos gatilhos, sabe? A maneira como ele foi se revelando para amadurecer o nosso processo, a gente no processo, sabe? Então, ele deu assim estratégias, dicas. A gente colocou tudo escrito ali, né? Também a parte do chamado, como que o Senhor preparou a gente para esse chamado. Então a gente colocou ali e a gente está orando para que seja um livro assim, sabe, que vai alcançar o coração de pessoas, não só pessoas cristãs, mas também, principalmente, aquelas que não conhecem a Cristo, né? Que estão ali, como eu estive, né? Sem esperança, afogadas em culpa, afogadas nelas mesmas, né, mortas para elas mesmas, para que o Senhor possa trazer essa fagulha de vida, né? E vai ter ali, a Lorena perguntou se vai ser livro digital, vai ser físico e vai também ter a opção de Kindle, porque a gente vai estar comercializando ele pela Amazon, então vai ter nos dois formatos. Que legal, Lu, que legal, né, Lu? Parabéns pelo teu trabalho. Você é amada, amável, querida, corajosa, né? É um privilégio ter te Amém. conhecido. E o meu desejo é que você permaneça firme,
permaneça nessa coragem, né? Eu vejo que as coisas aconteceram muito rápido na tua vida, Sim. né? E Inclusive, amanhã é o aniversário de conversão, você acredita? Foi no dia 4 de fevereiro que eu me converti. Eu tava vendo antes da gente entrar na live, veio o alerta ali de amanhã, que eu sempre coloco, né? Amanhã é o aniversário de conversão. quanto tempo, Lu? Deixa eu ver. 4 anos? Quatro Que anos. 4 anos. bênção, que bênção, Uhum. né? Deus, ele tem pressa, né? É interessante, né, que às vezes tem pessoas com tantos anos no Evangelho e não tiveram uma experiência tão vívida como você tem tido. Permaneça Amém. firme, né? Amém. E cada pessoa que entrou, né? Algumas pessoas escreveram ali, confidenciaram que tem sofrido com isso, né? Que elas se sintam abraçadas, né? Amém. Abraçadas pelo Espírito Santo. Não existe, né? Nada que o Senhor Jesus não possa fazer pelas nossas Verdade. vidas, né? Eu creio que Deus, ele é um especialista em recomeços, É, né? A gente tem tantos personagens da Bíblia que tiveram a oportunidade de recomeçar, né? Jacó, que era tido como enganador, foi transformado em Israel. Eu achei muito interessante quando você falou que a pornografia ela altera a nossa identidade. A pessoa fica confusa sobre sim, quem ela é, né? E sim. Deus ele traz essa revelação de quem nós somos nele, né? Amém. A nossa verdadeira identidade através dos seus olhos, né? E então há possibilidade sim de um novo Amém. recomeço, há Sim, possibilidade sim de uma reconstrução, de uma nova história. sim. Não importa né, o que você tenha vivido. E vai ficar gravado na minha página, vai ficar gravado na página da Lu, né? Você vai colocar também no YouTube, Lu? Vou colocar no YouTube também a live essa semana para o pessoal de lá também estar assistindo. Ai, que bom. Mandem, viu? Mandem para os amigos, para as pessoas que têm sofrido com esse vício, né? Esse vício Verdade. que tem aprisionado tantas pessoas, né? E impedindo-as de viver a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para elas, né? Sim, é verdade. Né? Amém. Lu, Ó, ó, tem alguém que fez uma perguntinha ali. é isso que eu Quem tava. está no processo, qual a indicação? Então, a gente estava falando, Weberson, assim que fala será Weberson, a gente estava falando que o primeiro passo é a exposição. A Lu até lembrou de você procurar uma pessoa dentro da tua comunidade religiosa, madura na fé, que possa te ouvir, que possa te orientar e te ajudar espiritualmente, né? Como a Lu teve essa pessoa que ajudou ela no comecinho da fé, inclusive com um Isso. devocional voltado para Isso. pessoas aprisionadas no vício em sexo. Você tem no disponibilizado esse devocional? Tem naquele aplicativo da Bíblia. Tem ainda, eu vou colocar o link nos stories. Depois eu pego lá e coloco o link direto do devocional. E uma coisa, ai, porque a gente sabe que é uma resistência para a gente se expor também, né? Para a gente romper isso. Tem um livro que eu assim indico de coração, que é O Desafio de Se Expor, do Marcos Moura. Ele fala especificamente sobre o assunto de confissão de pecados, sabe? Então vai ajudar muito a pessoa a dar esse start, a romper essa barreira de vergonha, de culpa, para realmente se expor para ser curado. Hum, que bacana, Lu, bacana esse livro, né? Uma ótima leitura para se iniciar. E procure também, né? Exato. De acordo com as suas possibilidades, um bom psicólogo. Um psicólogo, Sim, como a Luana falou, cristão, mas que ele também tenha um bom manejo terapêutico, que ele tenha ferramentas para te ajudar, né? Seja da sistêmica, da cognitiva comportamental, ou como verdade. eu, um psicanalista, né? Uma Sim, pessoa que tenha uma boa técnica, né? Que te ajude, né? A te dar estratégias e a fazer com que você entre nesse processo precioso do autoconhecimento e também da cura, né?
Não é Verdade. vergonhoso, viu? Eu acho que a gente já passou dessa fase, né? Exato. Que era vergonhoso um cristão procurar um psiquiatra ou procurar um É. psicólogo. É verdade. Glória a Deus por isso. E hoje, Sara, o Senhor tem levantado homens e mulheres, né, para promover eventos sobre isso também específicos. Aqui no Brasil a gente vê que já tem eventos específicos, por exemplo, Pastor Josué Gonçalves, né, o ministério, eles têm a Batalha de Todo Homem, que é especificamente sobre o assunto para homens, e a Batalha de Toda Mulher, que é específico para mulheres, né, que estão ali presas na imoralidade sexual, no vício sexual. Inclusive, eu sou uma das ministrantes, né, na Batalha de Toda Mulher. Então, assim, tem eventos que são bênção, né? Tem retiros de casais também para quando já chegou a um nível onde está interferindo no casamento, né? Que já comprometeu a confiança um no outro. Vá atrás de possibilidades assim para restaurar, para reconstruir, né, esse elo de confiança. O Senhor, ele sempre tem algo novo separado, né? E também a gente estar disposto, né, a ir, a buscar e a fazer a nossa parte também. A Jess perguntou se é normal a pessoa cair no pecado depois que confessa por conta do gatilho. Jess, eu acredito que no começo pode acontecer, né? Até porque a pessoa está lidando com algo que traz muita angústia. Às vezes eu falo para quem acaba de chegar no consultório que é como se você estivesse abrindo uma caixinha de Pandora. Lembra da Pandora da mitologia grega? Aí sai Aham, tudo de uma vez, né? aham, E o único que ela consegue prender é a esperança, né? Então acontece, viu? Às vezes no comecinho do processo você ter batalhas muito intensas, né? A gente chama na psicologia, na psiquiatria, de agudização dos sintomas. Aí a pessoa fala assim, ah, mas tipo, na primeira, na segunda, na terceira, às vezes eu tô pior, eu tô mais angustiada, eu tô nervosa, mas é porque você está mexendo em uhum, coisas que você passou uma vida inteira aprendendo a esconder. sim, Com o tempo, a tendência, se você continuar no processo, você persistir, é que esses monstrinhos, eles vão cada vez tendo menos domínio sobre você, né? amém. Isso aí. Querida, um prazer ter estado com você. Ai, obrigada. Glória a Deus por esse convite. Muito obrigada. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Você também, viu? Que Deus te abençoe, né? Nos Amém. congressos que você tem ido, nas palestras que você tem dado, que você continue sendo esse Amém. instrumento de Deus que você tem sido na vida de tanta gente. Beijo Amém. grande, viu? Um beijo, Deus abençoe. Obrigada por todos que estavam aqui na live com a gente. Que Deus abençoe e alcance vocês também, em nome de Jesus. Amém. Beijão.